Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de nutrição oncológica. Aqui eu falo um pouco para vocês sobre a lógica que há entre nutrição e câncer. E o meu propósito é te ajudar para que você compreenda essa relação entre nutrição e câncer, para que você pratique na sua dieta uma melhoria para que a gente juntos otimize a resposta do seu tratamento ou melhore a sua qualidade de vida pós o tratamento do câncer. Seja bem-vindo, meu nome é Patrícia Reis, eu sou nutricionista oncológica. Esse vídeo eu separei para vocês um tema para falar sobre perda de peso durante o processo do câncer, relacionado ao tratamento ou à localização tumoral. Muitos são os tumores que classicamente são aqueles que quando a gente olha a pessoa, a gente fala, nossa, como ele emagreceu, ele deve estar com câncer. Porque hoje em dia a gente não pode, eu falo muito isso nos meus vídeos, caracterizar o paciente com câncer, aquele paciente obviamente que está perdendo peso. Pacientes com câncer podem ganhar peso, manter peso ou perder peso. Esse processo de leitura corporal, vamos dizer assim, né, de fenótipo, vai depender muito de que tumor é, aonde é que ele está localizado, em que fase do tumor ele está. E isso vai me dizer como vai estar o estado nutricional daquele paciente. Como eu disse, muitos são os tumores que fazem com que o paciente perca peso. Por exemplo, de acordo com a localização, um tumor localizado em tubo digestório vai mexer com a parte digestória ou absortiva daquele paciente e com isso ele passa a comer menos ou não conseguir comer, ou se come, não consegue absorver de forma eficiente todos os nutrientes. Então, a localização interferindo no estado nutricional do paciente. Um tumor muito grande, por exemplo, em esôfago, que é um órgão que faz a condução, né, um caninho da boca ao estômago, digamos que a gente tem um tumor muito avançado, em estágio avançado no esôfago. Esse paciente vai conseguir comer um pedaço de bife? Ele vai conseguir mastigar e engolir plenamente? Não. Pelo contrário, a queixa dele vai ser: eu antes comia um bife e não consigo mais comer o bife. Mastigo, vou engolir, tenho muita dificuldade para engolir, dói para engolir, por isso eu parei de comer bife. Passei então a comer carne moída e depois, comendo carne moída, eu comecei a ter também dificuldade. Hoje a minha esposa faz para mim purê de carne, faz só sopa, eu tomo sopa líquida, para eu conseguir deglutir. A localização, então, está interferindo diretamente na aceitação alimentar. E aí esse paciente vem a perder peso. Uma outra explicação para essa perda de peso do câncer é a questão metabólica. Na presença do tumor, são produzidas substâncias chamadas citocinas que, presentes no corpo, tiram o apetite do hospedeiro. Quanto mais a ação do tumor, tamanho do tumor aumentado, ou a agressividade do tumor, ou um tumor que cresce muito, maior a probabilidade desse tumor produzir respostas citocínicas, e a presença de citocinas tira o apetite do hospedeiro, tira o apetite do paciente. Vamos voltar no desenho do paciente com câncer de esôfago, que tem uma localização tumoral que dificulta o mastigar e engolir, a deglutição. Somado a isso, a presença daquele tumor faz
crescimento, proliferação, criação de citocinas, que são proteínas de resposta inflamatória. São proteínas de fase aguda, de resposta aguda. O fígado, então, precisando produzir proteína para dar proteína para o corpo, passa a produzir proteínas de fase aguda. O corpo da gente é igual a um banco, é igual a um comércio. O fígado produzindo proteínas de fase aguda, quer dizer, alguma coisa aguda está acontecendo, eu não produzi essas proteínas, eu vou passar a ter que produzir essas proteínas então. Isso tem um custo metabólico. Vai custar fonte energética, energia propriamente dita, para o fígado ir lá conseguir fazer proteínas de fase aguda. Metabolicamente, ele produz citocinas que tiram o apetite dele. Ele vai precisar, então, produzir no fígado proteínas de fase aguda. Para produzir essas proteínas de fase aguda, ele precisa de energia. Para ter energia, ele precisa de comer. Mas para ele comer, ele não consegue porque ele tem uma massa esofágica que dificulta e dá a ele dificuldade ou dor ao deglutir. Estamos frente a uma situação global que explica muito a perda de peso no paciente oncológico. Antes mesmo do diagnóstico, antes mesmo de iniciar o tratamento. Muitas vezes é aquele paciente que começa a emagrecer, perder apetite, não conseguir comer, começa a fazer os exames e descobre então que tem um tumor. Tumor em tubo digestório, esôfago, estômago, intestino, glândulas anexas, fígado, pâncreas ou, por exemplo, um tumor de pulmão. E aí, metabolicamente, repito, estão sendo produzidas substâncias que vão imprimir uma mobilização diferenciada, né, desse aporte, desse estoque de nutrientes corporais. Vão exigir mais energia, mas o paciente não consegue ingerir de forma plena. A presença de citocinas e a alta produção de proteínas de fase aguda causam anorexia no paciente oncológico. Anorexia quer dizer sem apetite. Para produzir essas substâncias todas, o corpo vai lá e tira o apetite do paciente. Porque eu não falei que é igual um banco, que é um comércio, que tem um preço a pagar? Fonte energética. Se o paciente, frente a isso tudo, ainda sentar para mastigar, para engolir, para digerir, para absorver, isso tudo, gente, gasta energia. Então, metabolicamente, corta o apetite dele, que pelo menos para isso a gente não vai precisar de energia. Só que justamente esse paciente está precisando de fazer uma ingestão energética. Ele precisa de ingerir energia. Mas de forma muito global, esse é o paciente oncológico que tem uma doença que vai interferir metabolicamente nessa história dele, né? Na verdade, essa história metabólica está interferindo, está intrínseca com o diagnóstico dele. Esse meu discurso não funciona tão claramente, por exemplo, para tumores que estão relacionados com sobrepeso e obesidade. Câncer de mama, alguns cânceres de intestino. Esses pacientes são normometabólicos. Alguns tumores chegam a ser hipometabólicos. Não fazem essa ação metabólica tão grande como esses que eu citei, que são hipermetabólicos, causam produção citocínica, têm uma resposta metabólica muito aguda que compromete inclusive e também no apetite do paciente. Você soma isso que silenciosamente está acontecendo no corpo daquele paciente com o que ele sente fisicamente, uma massa tumoral que inviabiliza ou diminui a probabilidade dele ingerir, deglutir ou absorver. Soma isso também como é que emocionalmente ele está. O estado emocional do paciente vai interferir diretamente na aceitação alimentar.
Eu falei que esse paciente pode estar fazendo toda essa história metabólica antes mesmo do diagnóstico e ser a perda de peso o primeiro alarme que ele liga internamente para falar: gente, tem alguma coisa errada comigo. Estou emagrecendo. Alguns pacientes referem que estão comendo normalmente, mesmo assim estão emagrecendo. Eles estão o quê? Produzindo citocinas. E aí eles vão emagrecendo. Então aí tem alguma coisa errada, vão ao médico porque eu estou emagrecendo muito, eu não sei porque que eu estou emagrecendo dessa forma. E aí esse paciente chega lá, começa a fazer os exames e descobre que tem câncer. Emocionalmente isso tem um impacto muito grande, um impacto geralmente extremamente negativo para esse paciente, para o cuidador, para o familiar, enfim. E aí ele vai chegar em casa com isso tudo, cheio das citocinas produzidas no corpo, alta produção citocínica, sem apetite, o humor diminuindo, digestão, aceitação, deglutição ou absorção. Esse paciente vai chegar lá: pô, faz uma feijoada aí pra mim que eu tô morrendo de fome. Não, ele tá triste. Possivelmente, por conta dessa tristeza, desse impacto, esse paciente também pode não estar querendo se alimentar de forma plena. Então a gente tem aí um motivo metabólico, fisiológico, né? O próprio motivo da localização, o estado emocional desse paciente frente ao diagnóstico e, terminando a consulta com o médico dele, ele encaminha para um oncologista e o oncologista vai desenhar o tratamento dele. Esse paciente emagrecido, com baixa aceitação alimentar, com dificuldade de deglutição, digestão ou absorção, triste, com produção de citocínica alta, ele vai ser submetido então ao tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico. Esse é o desenho do paciente oncológico que faz perda de peso. E aí, de acordo com a localização, como é que ele se encontra metabolicamente? É esse paciente que vai ser entregue a este tratamento que também o expolia nutricionalmente. Esse paciente, por conta de um advento cirúrgico, por exemplo, ele perde peso. Por conta de um advento quimioterápico, ele perde peso. De um radioterápico, dependendo da localização, vai interferir também indiretamente no perda de peso. E ele já vinha perdendo peso. Essa perda de peso é uma perda de peso, como eu já falei em algumas aulas anteriores, é uma perda de peso de uma característica de perda de massa muscular muito importante, de massa magra, que eu costumo dizer de massa inteligente, de resposta, né, cicatricial, resposta de condução de toda a medicação que o oncologista dá, né? A quimioterapia, ela tem que ser carreada, né, por transportadores, e esses transportadores são proteínas, por exemplo. Então, esse paciente que já tem essa história aqui, vai ser entregue e vai ter que passar por histórias relativamente longas que também podem o expoliar e auxiliar e piorar e agravar essa perda de peso. O quanto antes a gente interferir nutricionalmente para frear essa perda de peso é muito importante. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar para esse paciente, para você que está me ouvindo aí, é que em oncologia, repito, eu estou falando do paciente clássico oncológico, aquele paciente que desnutre por conta da localização, por conta da taxa da resposta metabólica, produção de citocínica, enfim. Eu não estou falando aqui daqueles pacientes que mantêm peso ou estão acima do peso e descobrem o câncer quando estão com obesidade, enfim. Estou falando daquele paciente que desnutre muito, né? Então, esse paciente, na verdade, não é esse paciente. O objetivo da equipe multidisciplinar, o objetivo nutricional nesse paciente não é que esse paciente ganhe peso. Isso é muito importante para passar para o acompanhante que tem uma ansiedade muito grande de estar vendo aquela pessoa que ele ama, aquela pessoa importante, aquele pai de família, aquele avô, aquela tia, aquela avó, aquela mãe que está perdendo muito peso
E há uma ansiedade muito grande, porque uma das coisas que a gente faz, gente, com o maior prazer, e na verdade a gente faz até em excesso, tanto é que mais da metade da população brasileira está acima do peso, né? É comer. O que é normal é a gente fazer dieta para a gente não engordar, porque a gente está querendo comer. E esse indivíduo, até na frente de alimentos que ele ama, que tem histórias emocionais ali, que tem um doce, é uma sobremesa, é uma comida, ele não quer comer nada. Então o acompanhante fica muito mexido com essa história. Ele quer que o paciente ganhe peso. E aí vai ao oncologista, vai algum membro da equipe multidisciplinar, vai à nutrição, para que ele passe então a ganhar peso. A primeira coisa que a gente tem que falar é: o primeiro objetivo é frear a perda de peso. Não se trabalha em oncologia pensando em fazer rapidamente com que aquele paciente recupere o estado nutricional, ganhe peso. O mais importante frente a um paciente oncológico que está fazendo uma perda franca de peso é fazê-lo parar de perder peso. Isso já é uma vitória fantástica. A partir daí, a gente minimizar essa curva de perda de peso. E aí sim, com muito trabalho, fazer com que o paciente, quem sabe, ganhe peso. Mas ele melhorando todo o exame laboratorial dele, o estado geral, as queixas, minimizando, obviamente, freando essa perda de peso, isso já é um grande resultado, isso já é uma grande vitória em tratamento nutricional, em oncologia. Isso é uma das coisas que a gente tem que focar. E tranquilizar aos acompanhantes para não cobrarem daquela mãe, tia, avó, parente, pai, daquela pessoa importante que coma. Porque além de ter todos esses fatores que eu falei associados ao tratamento, essa cobrança por parte dos familiares entristece demais o paciente. Ele se vê muito incapaz frente ao alimento. Eles fazem tudo o que eu gosto de comer e nem comer eu consigo. Essa sensação de incapacidade se soma a esse estado nutricional, esse estado emocional desse paciente, essa fragilidade emocional desse paciente. Então, todos que cuidam daquele paciente têm que se tranquilizar mais, ficando atentos, fazendo oferta de alimentos, fracionando dieta, hidratando. Esse paciente, repito, lembra, por conta da história metabólica dele, ele não tem resposta de fome. Ele está com o quê? Anorexia, lembra? Então, um paciente que não tem apetite, não tem vontade de comer, ele não vai se lembrar, gente, já tem 2 horas que eu comi, eu vou lá preparar alguma coisa. Outra coisa que eu sempre enfatizo: quem prepara os seus alimentos? Durante o tratamento oncológico, é interessante e não mandatório que alguém prepare os alimentos para esse paciente, porque ele vai ter intercorrências, né? Intercorrências por conta do tratamento, intercorrências por conta da própria história metabólica do tumor, que tiram dele, por exemplo, o apetite, ou que nauseiam, ou que dão diarreia, ou que dão constipação, ou que dão fadiga, cansaço extremo. E aí, como é que a pessoa vai para a cozinha lavar um molho de agrião, de espinafre, de couve, fazer a proteína, o arroz e feijão, não sei o que, né? Fazer a vitamina com 3 frutas, com castanhas, ele não vai, ele não tem literalmente apetite, força, né? Essa força motriz para ele pegar e administrar, literalmente administrar sozinho todas essas situações. Somente as situações de localização, as situações metabólicas já o consomem muito. Então, é muito interessante que tenha. E eu digo interessante porque às vezes as pessoas estão aqui em voo solo, né? Em carreira solo.
não tem pessoas próximas que possam cuidá-lo. E aí é com ele mesmo, vamos embora, é com tratamento, com metabolismo, bota o celular para despertar, ou prepara os alimentos. Como você está muito fadigado, cansado, sem apetite, é melhor deixar os alimentos previamente preparados para nesses estágios de maior complicação, de menos vontade de comer, de mais tristeza, de mais fadiga, o alimento já esteja semi-preparado. Então, é interessante que assim seja feito. Algumas pessoas me perguntam, Patrícia, comida congelada pode? Gente, pode. Porque é muito melhor ter uma comidinha caseira, congelada em potes de vidro. Isso daí é um outro, anota aí que depois a gente pode fazer um outro vídeo sobre isso. Comida congelada em potes de vidro é muito melhor, uma comida saudável, congelada em pote de vidro, é muito melhor do que você comer fast food, do que você comer alimentos que têm baixa densidade nutricional. Então faz os alimentos, ou alguém te ajuda, ou você pede, né, contrata alguém para, digamos, quinzenalmente à sua casa fazer a preparação dos alimentos e deixa lá congelado, né, e você vai retirando e utilizando. Não existe nenhuma relação entre o uso do micro-ondas com cânceres, né, não existe essa correlação, então você pode tirar, deixar descongelar e aquecer no micro-ondas, caso você esteja nesse quadro de fadiga, consumo corporal muito grande, que dificultam para você preparar e aquecer no fogão. Tá bom? Tem alguns oncologistas também que solicitam para que o paciente durante o tratamento oncológico não se aproxime muito de áreas, né, que tenham mais calor, que causam vasodilatação, dilata, né? Vasodilata as veias, artérias, e às vezes não é indicado. Então, tomar esse cuidado. Então, a gente fez um resumão aí do que é esse paciente em relação aos estados metabólicos, fisiológicos, localização. Eu entrego esse paciente, então, dessa forma ao tratamento. E aí eu falei do tratamento quimioterápico, radioterápico, cirúrgico, né? Se esse paciente vai ao tratamento cirúrgico, ele vai perder peso, porque tem o estresse cirúrgico, seja o estresse emocional da cirurgia, seja o período de internação. A própria cirurgia é considerada um trauma físico. Então a gente chama isso clinicamente de estresse, né? Então há um estresse ali daquele período cirúrgico. Esse paciente interna, recebe uma alimentação que não é a alimentação da casa dele, é por isso que o home care dá muito certo, porque em home care o paciente está na família, está na sua casa, está no seu cheirinho de casa, está com seus cuidadores, está com a comida de casa. Então, a comida do hospital nunca vai ser a comida igual da sua casa. Tanto é que muitas vezes os pacientes hospitalizados aceitam muito melhor as pequenas refeições, café da manhã, lanche da tarde, ceia, porque café da manhã, lanche e ceia de hospital é igual à alimentação da maioria da população brasileira, café com leite, pão, queijo, geleia, né? E aí as grandes refeições muitas vezes são menos aceitas porque é diferente o tempero, é diferente o gostinho da casa de cada um. Então esse paciente interna, passa a aceitar menos a alimentação nesse período pré-cirúrgico, e antes da cirurgia é requerido que ele faça um monte de exames. Para cada exame ele entra em quê? Em dieta zero, deixa de comer, faz dieta zero de 12 horas, de 8 horas, de 6 horas, ele deixa de comer, ele está catabolizando. Lembra que tem um tumor que está necessitando de fonte energética para crescimento, ele não ingere e agora ele está em dieta zero, então ele se cataboliza mais. Depois ele entra em jejum para fazer a própria cirurgia.
E aí no pós-operatório ele é mantido em jejum porque não dá para a gente alimentar numa região onde foi extremamente mexida e suturada. Então, como foi muito mexido, esse paciente no pós-operatório tem que ficar 1 ou alguns dias em dieta zero, em dieta de evolução de dieta, que para alguns sítios cirúrgicos a evolução da dieta é uma sopinha rala, é uma água que cozinhou os legumes e vai evoluindo até esse paciente chegar a uma via oral plena como antes. Quanto tempo isso demora? 2 dias, 3 dias, 5 dias, 7 dias, 8 dias? Isso tudo, o que vai acontecer nesse período? Esse paciente vai perder mais peso. Depois da cirurgia, então, ele vai ser encaminhado à quimioterapia ou à radioterapia. E aí a quimioterapia pode dar nele, né, que já estava magrinho, fez a cirurgia, emagreceu mais no pós-operatório, teve aquele problema todo, enfim, entrega para a quimioterapia. Na quimioterapia, aquele ser humaninho que está mais magrinho, que teve toda essa história, começa a fazer a quimioterapia e tem diarreia, quer dizer, come, tudo que ele come, ou parte, na verdade, parte do que ele come não é absorvido. E aí, não sendo absorvido, é liberado, então o paciente não recebe aquele nutriente que foi ingerido porque não foi absorvido. Aquele paciente tem ainda mais fadiga, mais cansaço extremo e mal consegue se alimentar. O paciente, por conta desse histórico metabólico, seja de pós-cirúrgico, enfim, ainda continua com aquele quadro de anorexia, porque ainda temos produção citocínica tumoral. Então, aquele paciente ainda continua com anorexia, com pouco apetite e ainda fadigado pela quimioterapia. Não é isso, ele foi para a radioterapia, mas a radioterapia é, por exemplo, no tubo digestório. Aonde ele recebe essa radiação é justamente onde ele se alimenta, por onde passam os alimentos dele. Se está tendo uma radiação maior, né, contínua, né, diária, porque dia após dia que é feita a radioterapia, ela pode lesionar, e hoje a gente evoluiu muito em radioterapia, tínhamos lesões muito maiores, mas hoje temos na radioterapia uma situação muito melhor, menos agressivo, né, para os sítios vizinhos onde está recebendo radiação, mas mesmo assim o paciente passa a ter desconforto para deglutir, para aceitar os alimentos. Se for um tumor alto, câncer de cabeça e pescoço, esse paciente tem dor para aceitar a alimentação ou tem dificuldade de acordo com algumas consistências, e aí esse paciente, que era aquele paciente lá atrás, que só descobriu o câncer, porque antes ele comia carne, passou a comer carne moída, depois só passou a tomar purê, depois só passou a tomar sopa, volta na radioterapia, só conseguir tomar sopa líquida, porque tá doendo, porque tá lesionado, ele não consegue, por conta da radioterapia, se alimentar com uma consistência mais avançada, além do que é uma sopa líquida, uma dieta totalmente líquida. Qual é, de novo, a palavra densidade nutricional de uma dieta líquida? Uma dieta líquida consegue dar todos os nutrientes que uma dieta comum, daquela de mastigar mesmo e engolir, consegue? Geralmente não. Geralmente o paciente vai deixando e vai fazendo escolhas mais simples. Ele já não tem apetite mesmo, né? Ou ele está morando sozinho, então ele vai lá e toma o quê? Toma um café com leite, né? Toma um suco de uma laranja, por exemplo. E aí, nutricionalmente, esse conteúdo está aquém da necessidade dele. Porque esse paciente cirúrgico, ele precisa de muita caloria e proteína para fazer reparação tecidual, boa cicatrização. Esse paciente em quimioterapia precisa responder com uma oferta calórico-proteica maior para frear aquela perda de peso, para minimizar essas complicações, para nutrir essas células do intestino, para ele não ter esse distúrbio desabsortivo frente à quimioterapia. Ele precisa de mais fonte energética proteica, porque aquela radioterapia está lesionando as células dele. E fazendo lesão em célula, a gente precisa fazer o quê? Reparação celular, reparação tecidual. Isso tem o quê?
um custo. Isso tem que ter investimento. Não dá para fazer reparação tecidual, formação de novas células, se a gente não botar proteína e caloria ali advinda daquele banco. Quem é o banco? O banco é comida, para pegar o paciente ingerir e você conseguir fornecer esse conteúdo calórico, proteico, vitamínico e minerálico para aquele paciente. Então, é um apanhado, eu vim desenhando com vocês a história metabólica do paciente, né? Frente a todas as situações propriamente ditas relacionadas ao diagnóstico. Vamos pensar nesse paciente emocionalmente, depois pensamos nesse paciente em relação ao tratamento, e aí observando a necessidade da gente ofertar um volume calórico para esse paciente proteico de forma adequada para a gente atingir aquele objetivo de frear a perda de peso. Depois de frear a perda de peso, reduzir, né, essa curva que ele está tendo de perda de peso progressiva. Além de reduzir essa curva de peso, depois, não vou falar nem com sorte, com um trabalho bem feito, a gente fazer esse paciente ganhar peso mesmo assim, no meio daquela situação toda, o paciente ganhar peso. Mas deixar muito claro isso, tanto para o paciente quanto para o acompanhante, que nós não estamos trabalhando só para isso. Porque se o paciente volta na próxima consulta, ele não conseguiu perder peso, ele fica se sentindo muito incapaz de novo frente a essas condutas, ele não conseguiu. Mas o mais importante, a gente festeja, que é ele chegar a um platô, parar de perder peso. Se voltar ganhando 100 gramas, 200 gramas, já tá lindo. E aí, se ganhar mais do que isso, tá mais bonito ainda. E qual seria o segredo para esse paciente parar de perder peso ou até ganhar peso durante e frente a essa situação toda? Eu falo para os meus pacientes que em nenhum livro de oncologia isso está escrito. Todos os livros de oncologia e de nutrição oncológica vão falar das estratégias, mas nenhum fala de uma coisa que ele vai precisar de ter e vai ter que tirar até da onde não tiver, força de vontade. É comer. Então ele vai ter que se alimentar. Estratégia número 1 desse paciente que está perdendo muito peso e está clinicamente dessa forma que eu apontei, né, fadigado, anoréxico, a gente tem que oferecer uma dieta média de oferta de dieta para ele, de preparações, de 2 em 2 horas. E ele com certeza não vai estar com fome de 2 em 2 horas. Então é com força de vontade, com disciplina, com organização dele, de todos os cuidadores que estão ao redor, para ele ser nutrido de 2 em 2 horas. Mas o paciente, quando ele está sem apetite, ele está com anorexia, se é apresentado para ele um prato com muita quantidade, a oferta visual for muito grande, aquilo ali inibe o apetite dele, piora a sensação dele frente àquele alimento, porque ele fica completamente se sentindo incapaz frente àquele alimento. Se colocar um pratão de comida desse tamanho, se colocar um açaí de 700 ml na frente do paciente, ele vai pegar o garfo e vai fazer isso. Ele não vai conseguir olhar para aquela comida e comer aquilo dali. O açaí ele vai tomar também só um pouquinho, pronto, acabou. A oferta de 2 em 2 horas tem que ser isso, 2 em 2 horas é uma dieta fracionada, ela tem que ser suplementada, tem que ser super. A gente tem que pegar naquele volume e suplementar, mas tem que ser em pequeno volume. Quando o paciente está com anorexia, quando o paciente está com baixa aceitação alimentar, ele tem que receber a dieta em pouco volume, mas com uma densidade nutricional absurda. Aquilo ali é pequenininho, mas ali dentro, meu filho tem de tudo que tu nem imagina, né? Taca tudo ali dentro, mas faz um negócio assim, ó, gostoso, bonito, apresentável,
tá? Faz gororoba não, pelo amor de Deus, não tô aqui para te ensinar a fazer um negócio desse não. Faz comida bonita, gostosa. Se esse paciente estiver nauseando, pelo amor de Deus, não faz muito temperada não, mesmo que ele adorasse comer uma comida temperadona, nada disso, é muito pouco alho, muito pouca cebola, refogadinho pouquinho, se possível o paciente muito distante da hora que você está fazendo a comida, para ele não sentir o cheiro e ele não nausear mais ainda. Então faz uma comida, se ele estiver nauseado, né, com um pouquinho de tempero, não pode dar muito cheiro não, porque senão ele vai aceitar menos. Outra coisa para você preparar os alimentos, respeite as preferências alimentares dele. Se o paciente é um paciente que prefere mais alimentos salgados, a gente tem que fazer uma oferta maior de alimentos salgados, que tenham essa memorização, essa ligação com o sabor salgado. Se esse paciente é um paciente com paladar que curta mais alimentos adocicados, a gente vai fazer preparações que lembrem essa resposta mais adocicada no alimento. Não necessariamente que tem açúcar, tá, minha gente? É negócio assim que lembra, que tem um teretetê, que tem gosto de açúcar, que é adocicado, tal, mas lembrando, fazendo uma associação para que tenha uma excelente densidade nutricional. Então, trabalhe em cima das preferências dos pacientes, né, ofertando o que aquele paciente gosta, porque as memórias emotivas, afetivas, né, relacionadas àquele alimento, também vão dar uma ajudinha na gente aí para otimizar a aceitação alimentar dele frente àquele alimento. Fracionada, respeitando as preferências, pequeno volume. Então vai ser no café da manhã, pequeno volume, se ele aceitar meio copo de alguma coisa, vai ser meio copo de alguma coisa. Daqui a 2 horas você vai oferecer mais alguma coisa. Na hora do almoço, mais alguma coisa. Que hora você vai hidratar esse paciente? Você vai hidratar esse paciente nos intervalos entre as refeições. Não dê água, líquido, isotônico, suco de fruta junto às refeições, porque os líquidos ocupam um espaço no reservatório gástrico, no estômago, e eu estou precisando de dar densidade calórica para esse paciente. Aí se ele toma água, a água não tem caloria nenhuma, ocupa um espaço. Lembra que a gente está trabalhando com um paciente desnutrido, emagrecido, inapetente ou já com anorexia, então esse paciente aceita muito pouca alimentação. Então a gente vai fracionar e dar pequeno volume. Aí no intervalo, esse paciente também precisa ter reposição hidroeletrolítica. Hidratar esse paciente com o quê? Com água, com água de coco, com isotônicos, e até se esse paciente não estiver fazendo hiperglicemias, fazer sucos de frutas ou refrescos de frutas para esse paciente. Se ele tiver com alteração do paladar, vamos dar uma flavorizada nessa água. Se ele estiver enjoado, não quer beber água, não gosta de beber água, bota umas gotinhas de limão na água, bota umas rodelas de abacaxi, bota umas folhas de hortelã nessa água, umas rodelas de gengibre, umas rodelas de laranja com paus de canela nessa água, para dar um saborzinho, para que ele aceite nesses intervalos água de coco, isotônicos ou sucos ou refrescos de sucos, aí esses últimos dependendo da glicemia desse paciente. Então a gente vai fracionar, respeitar as preferências alimentares do paciente, e é muito importante, esse é um paciente que não pode ficar sem suplementação, ele precisa ser suplementado. Como eu disse, suplementar é colocar mais dentro daquilo ali que a gente tem. Então existe para comprar em farmácias suplementos, né, que tem junto no pote carboidrato, lipídio, proteína, vitamina e mineral, e as marcas todas, né, têm a opção sem sabor ou baunilha. Por favor, não comprem suplementos alimentares com sabores. Ah, mas eu adoro morango, chocolate, coco, milho verde, doce de leite. Os potes são potes grandes, os pacientes estão passando por um tratamento que causa náusea, e aí ele usando aquilo dali vai dar 2, 3 dias, aquele paciente não vai utilizar, ele não vai conseguir mais usar aquele suplemento.
Ali a gente investiu dinheiro, a gente investiu tempo e a gente investiu esperança de nutrir o paciente. Então é muito melhor que o suplemento seja neutro, sem sabor ou de baunilha. Se ele gostar de vitamina de morango, a gente vai bater com morango, fruta, vai ficar com gosto de morango, vai bater com chocolate, vai ficar com gosto de chocolate, bate com banana, vai ficar com gosto de banana. Pronto, acabou. E a densidade nutricional vai ficar muito maior, muito aumentada quando a gente incorpora leite, suplemento, fruta. Lembra que eu falei que é suplementar e eu preciso de densidade nutricional? Então, o que a gente vai fazer para otimizar essa vitamina de frutas que seja, né? No leite, para todos os preparados que tenham leite, você pode bater junto um pedaço de inhame cozido. Você vai estar incorporando nutrientes muito interessantes, fitoquímicos interessantes. O inhame tem uma ação tão bonita, né, de melhorar, né, uma substânciazinha de reparo e de leitura celular para saber quem é câncer, quem não é, quem está com erro celular, quem não está com erro celular. E o inhame auxilia na produção ou pelo menos na fortificação dessa substância para ele fazer essa leitura. Então vai ter valor calórico também. Bate leite com um pedaço de inhame, eu falei que era uma fruta, né, e suplemento. Ao invés de uma fruta, bate 2 frutas mais o suplemento. Esse paciente está constipado, né? Esse paciente tem oscilação entre diarreia e constipação, coloca aveia. A aveia é um organizador de intestino fantástico, além de dar uma substância que é uma substância extremamente positiva para a microbiota intestinal. Então aqui a gente já colocou leite, um pedaço de inhame cozido, 2 frutas, digamos, né? O suplemento pó, mais um pouco de aveia. E aí vai liquidificar tudo de pouquinho. O suplemento que aí depende da prescrição nutricionista para saber quantas medidas vai colocar, mas bota lá o suplemento também, liquidifica para dar um volume assim, digamos, né, que ele consiga ingerir. Naquele pequeno volume tem uma densidade nutricional, calórica, proteica, muito importante. Uma outra opção seria, e que eu gosto muito de utilizar, são os leites. Podem ser os leites animais, tá? Podem ser leites vegetais, são esses extratos, esses leites vegetais de coco, amêndoas, arroz, aveia, enfim. Sendo leite animal, sendo leite vegetal, colocar sempre para liquidificar junto, além da fruta, além do inhame, pode colocar aveia ou não colocar aveia nesse caso, né? E aí coloca 2 castanhas do Pará e 4 castanhas de caju, por exemplo. Vocês vão estar aumentando a oferta de minerais e de ômegas fantásticas que vão auxiliar também durante o tratamento oncológico. Não adianta a gente aumentar uma densidade nutritiva de forma às cegas, né? Não, vamos dar ômega para esse paciente, vamos dar beta-glucana através da aveia, vamos dar o inibidor, né, o melhorador aí de P53 através do inhame. E aí vamos modular. No mercado hoje, como a galera da maromba, né, o povo lá da atividade física usa muito alimento suplementado em proteína, já existem leites animais, né, com suplementação de proteína. Então talvez ele seja um bom leite para você colocar fruta, bater com castanhas, enfim, tem uma densidade nutricional bem mais interessante. Eu gosto também de utilizar, né, ainda mais para o paciente que está perdendo muito peso, paciente com baixa aceitação alimentar, anêmico por conta da quimioterapia, eu gosto de utilizar pelo menos 1 a 2 ovos pela manhã, porque os ovos têm uma concentração de proteína de rapidíssima absorção, tem gorduras essenciais que vão melhorar esse aporte nutricional do paciente em curto espaço de tempo. Então é interessante que a gente pode colocar ovos de qualquer forma, mexidos no azeite ou no óleo de coco de manhã, ou ovos cozidos, ou se esse paciente realmente ainda só aceita sopa e dieta líquida, que seja cozido um ovo e liquidificado junto com a sopa para que você ofereça
ofereça para ele também ovos. Eu gosto muito da opção dos pães de castanhas, ao invés dos pães comuns. As castanhas dão substâncias que são imunomoduladores, têm um valor calórico aumentado, então elas têm uma densidade inteligente nutricional muito maior do que farinha comum. Então você pode utilizar também as farinhas de castanhas que vão otimizar essa oferta calórica para o paciente, por exemplo, num período aí de pequena refeição. Uma outra coisa que eu gosto muito de usar são os óleos durante esse processo. Tirando da situação, do paciente estar com distensão abdominal, ele come, por exemplo, um tumor localizado em pâncreas, ele dá muito essa sensação de o paciente come, ele vai falando, eu vou ficando pleno, eu tenho saciedade precoce, rapidamente eu fico cheio, fico distendido ao longo do dia, piorando da tarde para a noite. Aí fica mais difícil da gente trabalhar com óleos e com gorduras. Mas se o paciente não tiver com essa sintomatologia, tem como a gente trabalhar aumentando o aporte de óleos para esse paciente. Patrícia, que tipo de óleo a gente vai dar para um paciente que está com baixo peso e que você quer otimizar o ganho de peso ou pelo menos frear essa perda de peso para esse paciente? Eu gosto muito do azeite, aí nesse caso, se for o consumo cru sobre os alimentos, azeite extra virgem, e o óleo de coco extra virgem sem sabor. O óleo de coco, qual é o grande diferencial dele? O óleo de coco, ele é um triglicerídeo de cadeia média, é uma gordurinha, é uma estrutura de gordura formada por pequenas cadeias. O óleo de coco, no caso, é uma cadeia média, e o grande diferencial do óleo de coco é que lá no intestino ele não precisa de nenhuma enzima para que ele seja absorvido, ele é prontamente absorvido no intestino. Então, se esse paciente for um paciente com diarreia, se esse paciente for um paciente que estiver muito desnutrido, esteja apresentando intolerâncias alimentares pela dificuldade mesmo de digestão e absorção, porque ele está tão desnutrido que ele não consegue formar células intestinais competentes para absorção, o óleo de coco ele não vai precisar disso. Ele vai ser prontamente absorvido. Então, eu acho que é uma coisa que o óleo de coco nos auxilia muito. Não esqueçam de comprá-lo sem sabor, porque o paciente pode nausear durante o processo, e aquele cheiro de coco o paciente pode pegar e não querer aceitar mais esse triglicerídeo de cadeia média. Você pode fazer o refogadinho para fazer os ovos mexidos no óleo de coco, ou usar o óleo de coco acrescendo o óleo de coco às preparações. A vitamina, aquele batido de fruta com suplemento, aveia, castanhas, fruta, pode botar um pouco de óleo de coco extra virgem sem sabor nessa preparação. Assim como a preparação sopa, a preparação salgada, você também colocar óleo de coco. As gorduras, por que elas são interessantes nesse processo? É porque elas têm um valor calórico alto. O lipídio tem 9 calorias por ml, a gordura tem 9 calorias por grama. O carboidrato e a proteína tem 4 calorias por grama. Então, quando eu suplemento dando um pouco mais de gordura, em pequeno volume, eu estou dando mais do que o dobro de valor calórico. Eu preciso disso para o meu paciente. Só tem que tomar cuidado se o paciente está distendendo, se ele se sente muito cheio, ele está nauseando, porque a gordura, o lipídio, ele demora, ele tem um retardo na digestão e no esvaziamento gástrico. Se você colocar muita gordura, esse paciente vai ter esse inconveniente de ter indigestão, a saciedade precoce, ele fala que ele tá empachado, tá cheio, tô empachado, ele não tá conseguindo fazer um esvaziamento gástrico pleno. Então aí você tem que tomar cuidado. Dentro dessa família de gorduras tem as castanhas, que tem gordura, lembra que eu coloquei nas vitaminas, tem o abacate também, que é uma excelente fonte de gordura, que aí pode ser utilizado também nesse processo. Então, quanto aos óleos, eu acho que esses são os mais interessantes para a produção dos alimentos ou mesmo para a suplementação.
Uma outra coisa que pode ser utilizada na vitamina, além do inhame cozido na vitamina, você pode colocar também uma rodelinha de banana verde. A banana verde, ela é uma moduladora de microbiota intestinal fantástica, né? Um pré-biótica, ela alimenta, né, as bactérias boas do intestino. Então você compra banana verde, chega em casa, lava a banana verde, corta em rodelas e congela aquelas rodelinhas lá de banana verde, não vai dar gosto de nada, não vai alterar o sabor. Aí vai fazer essa vitamina que eu falei, super, ultra, mega suplementada, pega uma rodelinha dessa, coloca para liquidificar junto, né, da banana verde. Ao fazer a sopa para esse paciente, que é um paciente inapetente, né, com baixa aceitação alimentar, essa sopa também tem que ser enriquecida e tem que ser completa, onde tenha todas as fontes, né, de vitaminas e minerais e a de proteína também. Então, se esse paciente é um paciente que está perdendo peso, você precisa implementar essa aceitação, essa ingestão alimentar dele. Nessa sopa vale ter verduras, legumes, aqueles legumes que dão uma densidade maior, como batatas, e além disso ainda é possível que a gente pense em colocar o arroz, por exemplo, uma massa, por exemplo, dentro dessa sopa. A proteína, se esse paciente não for um paciente vegano ou vegetariano e aceitar a ingestão proteica, não for do hábito dele, né, se for do hábito dele, na verdade, colocar proteína. Eu gosto muito de usar músculo ou frango para cozinhar tudinho, liquidifica tudo junto. Essa proteína, quando cozida, libera o seu caldo purínico, seus aminoácidos, o conteúdo de proteína, muito para aquela aguinha da sopa. Então pode ser liquidificado junto, né? Que aí tá liberando também as proteínas para aquela água que cozinhou a sopa. Aí, particularmente, para manter boa microbiota, mas para melhorar o aporte de proteína dessa sopa, eu sempre peço que cozinhe com quinoa em grão bolinha. E aí pode ser a quinoa branca, a quinoa dourada, quinoa não tem dourada, né? Quinoa vermelha, acho que é vermelha, a outra quinoazinha branca mesmo, quinoa vermelha, enfim. E aí coloca para cozinhar junto, de novo, oferecer pequena quantidade. O ideal é que depois de servido no prato, você coloque um fio de azeite extra virgem ou óleo de coco extra virgem sem sabor nessa sopa. Se o paciente tolerar, é interessante que coma um pedaço de fruta, um suco de fruta que tenha vitamina C como sobremesa, porque essa vitamina C potencializa a absorção do ferro que foi oferecido na grande refeição e, repito, se ele for ingerir água, isotônico, enfim, o melhor é que seja um pouco depois das refeições. E outra estratégia também muito interessante é que esse paciente não pode ter descanso, né, gente? Ele tem que comer de 2 em 2 horas. Então, à tarde, que é um período maior, né, entre o almoço e o jantar, esse paciente tem que receber 2 lanches. E existem alguns trabalhos práticos, inclusive feitos em alguns hospitais aqui do Rio de Janeiro, mostrando que pacientes 1 hora após o almoço têm boa aceitação de suplementos alimentares. Então esse paciente pode almoçar, 1 hora depois oferece algum tipo de suplemento, alguma oferta, alguma preparação mais enriquecida, e depois, 2 horas depois, o lanchinho da tarde que ele está acostumado, mas não dando muita folga, né? Porque se ele tiver acostumado a comer biscoito, creme cracker com chá, aqui, meu filho, a gente não vai trabalhar. Não trabalhamos aqui nessa venda com chá e biscoito creme cracker para paciente que está desnutrido ou desnutrindo durante o paciente oncológico, porque a gente já falou aqui tudo aqui, negócio de densidade nutricional, fracionamento, oferta ajustada e força de vontade para esse paciente. Viu? Então espero ter ajudado aí, se você está me ouvindo, e espero você no próximo vídeo. Uma beijoca vitaminada e cheia de densidade nutricional para você.